Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Aqui é a nossa segunda videoaula referente ao assunto razão e proporção para o Enem. Essa é a nossa segunda videoaula, então se você não viu a primeira, aconselho você a vê-la. Veja essa aqui, se gostar, vai lá na primeira. A ideia é que você veja a primeira, se gostar, volta aqui nessa. E eu costumo fazer isso para os demais assuntos que mais caem no Enem, né? Então no meu canal aí, Matemática para Gente Grande, você vai perceber que há playlists, né, onde eu já coloco o assunto numa sequência adequada de estudo, certo? Uma sequência lógica, de modo que eu não atropele assuntos, tá certo? Muitas vezes você vai estudar para alguns materiais, né, algumas apostas de concurso são muito resumidos, então assim, eles esquecem uma fórmula ou explicam depois de fazer um exercício. Então isso aí normalmente tende a não acontecer, tá certo? Então essas primeiras videoaulas que eu faço são as videoaulas teóricas do assunto, são muito importantes para você entender mesmo o que é o assunto, as aplicações, e depois vão vir videoaulas, uma para cada questão do Enem, referente aos assuntos de cada um desses tópicos. Então vai existir uma playlist Razão e Proporção para o Enem. Então você vai nessa playlist que você vai ver as aulas teóricas seguidas de aulas de exercício. Se você gostar da minha explicação aqui, continue aí, tá certo? Então, na videoaula passada, só para recapitular aqui, a gente definiu razão e proporção, tá certo? E dentro de razão e proporção, quando a gente começa a aprofundar, a gente surge dois conceitos bem importantes, que é o de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Juntando grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais com razão e proporção, eu vou perceber o seguinte, que eu vou conseguir resolver regras de 3. Então, uma aplicação desses conteúdos aqui, que eu não vou mencionar muito agora, não vou dar muito foco nessa videoaula, embora vai ter uma videoaula específica só para falar de regra de 3, tá certo? Ou não é mais de uma, porque tem a regra de 3 simples e composta, né? Tem esses casos. Aqui eu quero me ater só ao conceito de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Vamos lá. Então, olha só, se eu fosse estabelecer esse conceito aqui em palavras, eu diria o seguinte, ó, duas grandezas são ditas diretamente proporcionais se a divisão dessas grandezas for uma constante. Se o quociente delas, ou a razão entre elas for constante. Então, em palavras, a gente diz assim, duas grandezas x e y são ditas vou botar aqui, ficou um pouquinho borrado, né? Diretamente proporcionais, né? Diretamente proporcionais se a razão entre elas for constante. For constante. Isto é, se eu pegar esse quociente aqui, ó, x sobre y, e der um certo k. Esse k vai ser um nome especial, que é a constante de proporcionalidade. Tá certo? Então, se eu dividir essas grandezas e perceber que dividindo x por y, eu sempre obtenho o mesmo valor k, como isso ocorre? Imagine que eu aumentei x e eu percebo que y aumentou na mesma proporção. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu compre 5 pacotes de bolacha recheada com R$10. Então, se eu dobrar o número de pacotes que eu quero comprar, eu também vou ter que dobrar o dinheiro. Então, você vai perceber que x e y aumentam na mesma proporção. Dizer que existe esse k aqui é o mesmo que dizer que x e y aumentam ou diminuem, né, na mesma proporção. Tá certo? Então x e y aumentam ou diminuem. Deixa eu só abaixar aqui para ficar a palavra completa. Aumentam ou diminuem na mesma proporção. Tá certo? Então, quer dizer que se x duplicar, y também tem que duplicar, porque esse quociente aqui tem que dar sempre o mesmo. Certo? Então eu vou ter 2x sobre 2y, cortando os dois, vai ter que dar o mesmo k. Então, se eu dupliquei a quantidade de bolachas que eu quero, de pacote de bolacha que eu quero, eu também vou ter que duplicar o dinheiro, por exemplo. Então, para dar um exemplo disso, vamos pegar um exemplo nessa linha aí, ó.
Então é muito importante essa ideia de aumentar, mas cuidado, não é se um aumenta, outro aumenta não, viu gente? Cuidado. Muitas vezes os professores eles esquecem de falar aumentar na mesma proporção, tá certo? Eu vou até dar um exemplo depois aqui de uma coisa que não seja uma grandeza diretamente proporcional. Por exemplo, se eu pegar aqui, vamos dar logo o exemplo, né? Eu tenho x aqui e eu tenho y. Aí eu vou medindo um certo fenômeno qualquer e eu vou percebendo que aqui é 5, aqui é 3. Aí aqui deu 10, aqui deu 6. Aqui deu 20, aqui deu 12. Será que x e y são proporcionais? Olha, 5 sobre 3, 5 terços. Beleza. 10 sobre 6, se eu simplificar aqui por 2, dá 5 aqui por 2 dá 3. Se eu simplificar, aí agora 20 sobre 12, se eu simplificar 20, por exemplo, por 4, dá 5 e 12 por 4 dá 3. Então, note que, claro, daqui para cá x aumentou, y também aumentou, contudo, e daqui para cá também. Contudo, só o aumento não é garantia. Por exemplo, se eu colocasse aqui 4 já feriria a proporção. Tá certo? Porque quando eu dividir esse por esse daria 5 terços, esse por esse dá 5 terços, só que esse aqui vai dar o quê? 5 sobre 2, que não é constante. Tá certo? Só para ficar claro aí que tem que ter isso. Aumenta ou diminui na mesma proporção. Tá certo? Isso vai ser muito importante nos probleminhas que a gente vai fazer. Então, ó, o exemplo que eu tenho aqui é o seguinte. Se 10 reais, né, compram 25 pães, então 30 reais compram quantos pães? Aqui não tem pegadinhas ou brincadeiras como, o dinheiro é meu, eu compro só os 25 e gasto os outros 20 reais do jeito que eu quiser. Não. Aqui eu estou imaginando o seguinte, você comprou com 10 reais 25 pães. Então você volta à padaria com o intuito de gastar todos os 30 reais em pães. Com quantos pães você deve voltar de lá? Tá certo? Então, ó, o que acontece? Pode ser que sobe troco, viu gente? Pode ser que sobe troco, né? Mas assim, aqui, provavelmente, nesse caso aqui, eu estou dizendo que 10 reais não sobrou troco nenhum, eu comprei 25 pães, digamos assim. O que acontece, ó? Para eu resolver essa questão, eu posso resolver por regra de 3, mas eu não vou enfatizar a regra de 3 ainda, eu vou enfatizar o que a gente fez ali, ó. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 10, né, que é a unidade em reais, eu sei que eu compro 25 pães. Então, isso aqui vai me dar uma constante, que se manter a mesma proporção, se eu dobrar o dinheiro, eu espero que eu dobre o número de pães, né, que é o que acontece ali, ou se eu triplicar uma, eu triplico a outra, provavelmente isso aqui ocorre nessa questão, tá certo? Eu podia botar também 25 sobre 10 se eu quisesse, não tem problema nenhum. Só que aí pães fica no numerador e reais no denominador, mas não vai dar problema não. Então, essa proporção aqui deve se estabelecer se eu, por exemplo, aumentar de 10 para 30, quanto o que os pães devem aumentar. Então a pergunta que eu devo fazer aqui é o seguinte, o aumento do valor em dinheiro aumenta a quantidade de pães que eu consigo comprar? Sim. Se a resposta for afirmativa, beleza. As grandezas são diretamente proporcionais. Aí aqui é só resolver aplicando as propriedades de proporção. Eu posso cortar aqui os reais, minha resposta vai dar em pães, né? Então vai ser o quê? 10x igual a 25, quer dizer, 30 vezes 25 pães. Né? Então, passa dividindo. Nunca, gente, efetuar os produtos antes das divisões, viu? Aqui você corta, ó, e ficou só 3 vezes 25, ficou 75 pães. Claro, você podia ter feito isso como? Achando a constante de proporcionalidade aqui. Quer dizer, a constante não, o fator que alterou esse 10. Esse fator foi quanto? 3. Então você podia multiplicar por 3 aqui. Você também pode fazer essa questão por regra de 3, tá certo? Por enquanto, não é muito meu objetivo fazer isso aqui, tá certo? Mas você poderia aqui botar assim, ó, reais. Vou começar aqui só a ensaiar. Não vou chegar a resolver não, porque é uma questão muito fácil. E aqui pães. Então você teria aqui o quê? 10 reais, compram 25 pães. Então com 30 reais eu compro quantos pães? Beleza. Aí você ia fazer uma perguntinha assim, ó, que é uma que a gente vai ver muito na regra de 3 composta.
Se eu aumentar o número de pães que eu quero, né, a pergunta é sempre feita aqui na variável, né? O que acontece? Eu vou precisar de mais ou menos dinheiro. Mais. Então, como o sentido se manteve, aumenta, o aumento de uma aumento da outra, aqui. Tá certo? Então, neste caso, eu vou usar uma regra de 3 direta, que a gente chama assim, né? Que é aquela que a gente multiplica cruzado. Tá certo? Então, é só você fazer normal aí e continuar. Óbvio que você vai achar a mesma resposta. Aqui, 75 pães. Agora, por outro lado, existe um outro grupo de grandezas, aquelas que são ditas inversamente proporcionais. Então, o que acontece? Não que esses dois grandes grupos sejam todos existentes. Não, vão ter grandezas que talvez não sejam proporcionais, inteiramente proporcionais. Não vou entrar nesse mérito, tá certo? De discutir isso. Mas assim, dentro do grupo que a gente costuma estudar na razão e na proporção, essas duas são as que a gente foca, tá certo? Então, o que acontece? Ó? Qual o conceito, então, de grandezas inversamente proporcionais? Vai ser semelhante ao de direta com uma modificaçãozinha. Tá certo? Eu vou dizer assim, ó. Duas grandezas x e y são ditas inversamente proporcionais se o produto delas for constante. Então aqui eu tinha o quociente, né? Agora aqui eu tenho o produto. Isto é, né? Vou botar assim, deixa eu só consertar aqui. Esse P aqui ficou meio... Então se o produto entre elas for constante, isto é, né? X vezes y igual a k. Esse k é a mesma coisa, ele continua sendo a constante de proporcionalidade, né? Então, constante de proporcionalidade. Tá certo? Então agora eu vou perceber que o produto entre elas que tem que ser constante. Para dar um exemplo aqui, a gente tem o seguinte, imagine, eu vou até depois a gente trabalha com esse exemplo. Por exemplo, se eu tiver aqui as grandezas y, né? 1 e 12, 3 e 4 e 2 e 6. Certo? Então o que eu percebo? Ó, 1 vezes 12, 12. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, ou 2 vezes 6, 12. Então, tudo deu igual a 12, beleza. Então, eu digo que x e y são inversamente proporcionais. Ocorre o seguinte, perceba que do 1 para o 3 eu aumentei em 3 vezes, né? Multipliquei por 3. Só que ocorre que aqui, ó, do 12 para o 4 eu dividi por 3. Então, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Que é exatamente uma coisa que vai ser contrário a isso aqui, ó. Se x, né, a gente diz assim, ó, se x aumenta ou diminui, então y diminui, então troca o aumento de x gera a diminuição de y diminui ou aumenta, né? Só apagar essa palavra aqui para não ficar muito cheio. Na mesma proporção. E mais que isso, ó, eu posso usar o conceito de grandeza diretamente proporcional para estudar o de inversa. Como? Como assim, professor? Vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Ó. X sobre y igual a k. Isso aqui é a mesma que eu escrever isso aqui. Ó. X dividido por 1 sobre y igual a k. Eu não sei se você lembra, mas quando você tem a divisão de fração, você conserva a fração de cima, que é aquela que está rente, é igual aqui, e multiplica pelo inverso da de baixo. Fica o inverso de 1 sobre y, você volta para cá. Então, se x e y são inversamente proporcionais, x é diretamente proporcional ao inverso de y. Então, se x e y são inversamente proporcionais, né? Por isso que a gente toma as frações inversas, eu não sei se vocês se lembram quando estudou ou estão estudando esse assunto,
Mas quando você vai fazer a regra de resolver alguns problemas, né, de grandeza inversamente proporcionais, eu não sei se você já percebeu, você toma umas frações invertidas lá, né? Então você tem lá uma proporção inversa com 2, então você toma um meio. Em vez de escrever o 2, você escreve 1 sobre 2. Em vez de escrever 5, por exemplo, você escreve 1/5. Vem exatamente isso aqui. Certo? A gente está usando a grandeza direta para trabalhar a inversa. Então, x e y inversamente proporcionais, isso aqui é equivalente a dizer, certo? Que x e 1 sobre y são diretamente proporcionais. Ou seja, x é diretamente proporcional ao inverso de y. Ou o contrário, y é inversamente proporcional, quer dizer, diretamente proporcional ao inverso de x. Pode pensar assim também. Então nessa linha tem um exemplozinho que eu separei aqui, que é o seguinte. Não é que eu ia colocar ali, mas como tem muita informação, né? Então, observe que a grandeza direta lhe ajuda a trabalhar a inversa, certo? Observe isso é muito importante. Então, vamos fazer um probleminha com a grandeza inversamente proporcional. Certo? Eu até copiei ele aqui, é um pouco grande o enunciado, quer dizer, não chega a ser muito, mas né, tem alguns detalhes. Para não correr o risco de ficar faltando nada, vamos colocar aqui. Então, vamos fazer um exemplo. Né? Então, um exemplo aqui, o que ele pede é o seguinte, ó, um automóvel viajando a 40 km por hora, né, faz um determinado trajeto em 2 horas. Então ele pergunta nessa condição o seguinte: se o mesmo viajasse a 25 km por hora, imagina que choveu, né? Ele tem que dar uma pisada no freio. Ele calcula, pô, será que vai dar tempo? Quanto vai gastar, né? Então, se o mesmo, né, viajasse a 25 km por hora, faria o mesmo trajeto em quanto tempo? Certo? Então perceba uma coisa interessante nesse problema. Né? A natureza das grandezas, elas são diferentes. Observe o seguinte, ó. Se eu viajo a 40 km por hora, eu faço em 2 horas. Beleza. O que aconteceu com a velocidade? Né? Ela abaixou. O que eu espero que aconteça com o tempo? Eu gasto mais ou menos tempo. Se você falar que eu vou gastar menos tempo, eu falo, então fique parado. Você vai chegar lá instantaneamente. Então, você tem que concluir aqui que se eu tiver uma velocidade menor, obviamente eu vou gastar mais tempo. E isso é proporcional. Por exemplo, se eu aumentasse a velocidade, se eu dobrasse a velocidade, sei lá, vou viajar ao limite lá da via, né, que você está na rodovia uns 80 km por hora. Eu deixei em quanto tempo? Provavelmente eu vou reduzir a metade. Então, se a 40 km por hora eu gastei 2 horas, é porque eu percorri 80 km. Se eu fizer 80 km a 80 km por hora, eu vou gastar 1 hora. Tá certo? Então perceba que o aumento de uma gerou a diminuição da outra na mesma proporção. Então é fundamental que você faça uma perguntinha com um exemplo prático. Dê um número, um valor. Ó, se eu dobrar essa aqui, o que acontece com essa? E verifica se ela se reduz à metade. Ou se eu dobro uma, a outra dobra. Pode existir casos que eu dobro uma e a outra não necessariamente dobra ou não necessariamente se reduz à metade. Então, nesses casos aí, eles podem até ser proporcional, mas não da forma como a gente estuda. Pode ser uma proporção quadrática, existem outras proporções, tá certo? Então, aqui como a gente faz? Como eu identifiquei que elas são inversamente proporcionais, né, eu vou até escrever aqui, ó, note que o aumento na velocidade, né, por exemplo, que aqui é diminuição na velocidade, mas eu gosto sempre de falar, de usar o aumento, né? Note que o aumento na velocidade implicaria uma diminuição no tempo
de viagem na mesma, eu não sei se é viagem com G ou com J, viu? Desculpe. De viagem na mesma proporção. Né? Ou seja, se eu dobro a velocidade, reduzo a metade tempo de viagem. Tá certo? Então, nesse sentido, eu vou ter o seguinte. O produto delas tem que ser uma constante. Então, eu sei que 40 km por hora vezes 2 horas tem que ser igual a quanto? 25 km por hora vezes quem? X, que é o que eu quero achar. Aí, observe que o quilômetro por hora está aqui, ó, e aqui eu posso cortar. Vai ficar um tempo que em horas. Tá certo? Então, eu tenho o seguinte, ó. Se eu passar para o lado de cá, então eu posso fazer assim, ó, 25x igual a 40 vezes 2 horas. De novo, não multiplique nada ainda. Cancele o que puder primeiro. Lembre-se, você vai estar fazendo uma prova onde você não vai ter tempo para fazer todas as questões. Quer dizer, só pessoas assim quase sobre-humanas fazem todas as questões. Então, é fundamental que você não perca tempo nenhum. Você pode até conseguir, eu não estou julgando ninguém, mas assim, do meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho, eu vejo que você tem que tomar muito cuidado com as contas, senão você pode ficar empacado lá e não sair do lugar. Então aqui eu posso agora dar uma simplificada. Ó. 40 pode por quanto? Pode por 5, né? Vai dar 8. 25 também pode por 5. Vai dar 5. Então vai ficar 8 vezes 2 sobre 5 horas. Sabe um jeito interessante de fazer essa conta? Aqui você teria 16 dividido por 5, né? Mas se você dobrar as duas, né? Você teria assim, né? 16 horas dividido por 5. Ou seja, 16 sobre 5 horas, né? Mas mais fácil de calcular isso, como aqui é 5, você pode botar o quê? 32 sobre 10. 32 sobre 10 horas é uma fração equivalente, na mesma proporção, ó, usando proporção, que vai dar 3,2 horas. Só que na sua alternativa lá não tem essa resposta desse jeito, tem com horas e minutos. Como é que você converte isso aqui rapidamente? Você precisa usar a regra de 3. Acho que eu não estou nem usando a regra de 3, eu poderia usá-la, vou até escrever aqui no final como ficaria a regra de 3, tá certo? Olha, 3,2 horas é 3 horas mais 0,2 vezes 60 minutos. Por quê? 1 hora é 60 minutos. Certo? Então, quanto equivale esse cálculo aqui? Ó? De novo, também muito fácil de se fazer. Ó? Sem fazer quase nada. Ó? Isso aqui é 2 sobre 10 vezes 60 minutos. Corta, corta, aqui dá 12. Então dá 3 horas, né? Mais 12 minutos, que dá 3 horas e 12 minutos, tá certo? Não fiz nenhuma conta difícil, tá vendo? Nada, não usei divisão, né? Quer dizer, divisão por 10 é moleza, né? Então 3 horas e 12 minutos é o que ele vai gastar. Ou seja, é o que é esperado. Pode ser que eu errei essa conta? Pode. Mas pelo menos dê uma resposta lógica. Velocidade diminui, óbvio, tempo de viagem aumenta. Tá certo? Então, é isso aí. É a dica que eu tinha para dar, o que eu tinha para falar na videoaula. É exatamente isso aqui. Quer dizer, só para fechar, você pode estar falando, professor, mas eu gosto de fazer por regra de 3. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas como é que você vai agir? É assim, ó. Nesses casos aqui, você costuma utilizar um raciocínio que você vê muito lá na regra de 3 composta. Certo? Uma perguntinha que você vai fazer. Então você anota as variáveis, né? Quais são as variáveis aqui? Quilômetro por hora, que é velocidade, né? E hora, que é a unidade de tempo. Usar aqui T. Não precisa botar as unidades, não. Eu gosto sempre de colocar para a gente saber em que dimensão a gente está, certo? Então, eu sei que a 40 km por hora, eu desenvolvo o percurso em 2 horas. E a 25 km por hora, eu vou desenvolver o percurso em quanto? Aí a gente costuma colocar uma setinha aqui, em um certo sentido. Eu costumo colocar sempre para cima, porque minha pergunta é sempre para cima. Sempre aumentando. A pergunta que eu faço é sempre, se tanto aumenta, o que acontece com outra variável? Então essa seta, ela sempre começa na parte que está a variável. Aí eu faço a pergunta, se eu aumentar a quantidade de horas disponíveis, e quiser fazer o trajeto consumindo todas essas horas, eu vou ter que fazer ele mais rápido ou mais lentamente? Eu vou poder fazer ele mais lentamente, afinal eu vou ter mais tempo para fazê-lo. Então é por isso que você não deve sair com uma viagem em cima da hora. Você sai com um tempo suficientemente largo que você vai poder desenvolver numa velocidade menor, vai ter menos risco de acidente e por aí vai. Então, observe que o aumento aqui
gera a diminuição aqui. Então a gente inverte essa setinha. Essa inversão nos diz o seguinte, que ao invés de eu ter uma regra de 3 direta, como é o costume, eu vou ter uma regra de 3 o quê? Inversa. Na verdade, ao invés de eu multiplicar cruzado, eu vou multiplicar assim, ó. Então, lá na regra de 3 compostos, você vai entender um pouquinho melhor isso aqui. Porque aqui, como eu só tenho duas variáveis, não fica tão claro esse tipo de coisa. Então aqui vai ficar o quê? 25x igual a 40 vezes 2. Então x, aí deu a mesma conta, né? 40 vezes 2 sobre 25. Mesma coisa, né? Então, aí você vai. Tá certo? E no final você bota a unidade, que é horas. Mas aqui o objetivo nosso é fazer por proporção. Tá certo? Eu usei exatamente o conceito que eu acabei de definir, viu, gente? Perceba que, às vezes, você vê aí, muita gente foge do assunto. Ele ensina isso e vai e resolve por regra de 3. Claro, vai ter um momento para regra de 3, mas aqui eu estou usando o quê? O produto delas é o quê? Constante. Então, o produto desse cara por esse tem que ser igual ao produto desse cara por esse. Mais ou menos como aquela tabelinha lá, que eu vou ter aqueles 3 números para x, 3 números para y, e fiz aquelas contas lá. Tá certo? Então, claro, aqui está a variável, é só isolar, acabou. Você vê que se eu colocar as unidades, vai subindo, fica só a unidade que eu quero, né, no problema. Aí aqui no final pegou uma transformaçãozinha, mas é isso aí. Então, de novo, fica aí o convite. Se essa é a primeira vez que você está chegando aqui, gostou da videoaula, vai na playlist aí do tema e assista do início, tá certo? Então, todas as playlists que eu vou postando aí, estou postando nessa semana, nas próximas aí, vou estar fazendo, né, uma semana, basicamente 2, 3, 4 assuntos, né? Vamos tentar fazer uma quantidade considerável. E aí vai ter a parte teórica e também exercícios seguidos. Os exercícios eu vou tirar essencialmente do Enem, mais alguns outros vestibulares, né? Mas sempre focando os assuntos com o título da playlist, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.